Se você acompanha os nossos vídeos aqui no canal, sabe que nós detestamos o final de Game of Thrones. Porém, uma nova visão sobre os fatos pode dar um gosto menos amargo para a conclusão da série. Ao fim de todas as tragédias, Jon Snow cumpriu a profecia. Ele foi Azor Ahai. Quer saber como? Então se prepara para mais uma viagem pela mente de Abilo. O final de Game of Thrones deixou muitos fãs, incluindo este que vos fala, decepcionados por muitas razões. Uma delas foi porque a série não fez muita questão de abordar uma das suas profecias mais relevantes, a profecia do Azor Ahai, que também é conhecida como a profecia do príncipe que foi prometido. Mas o que é então a profecia do Azor Ahai? Basicamente, Azor Ahai é uma figura lendária, um herói da religião que cultua o Senhor da Luz, R'hllor. Há milhares de anos atrás, durante a longa noite, quando uma grande escuridão havia tomado conta do mundo, Azor Ahai foi o herói escolhido pelo Senhor da Luz para empunhar a Luminífera, a espada flamejante, e liderar os exércitos dos homens contra a primeira invasão dos White Walkers. Isso aconteceu aproximadamente 8.000 anos antes da chegada dos Targaryen a Westeros. O texto da profecia diz o seguinte: chegará um dia, após um longo verão, em que as estrelas sangrarão e o bafo frio da escuridão cairá, pesado, sobre o mundo. Nessa hora de terror, um guerreiro retirará do fogo uma espada em chamas. Essa espada será a Luminífera, a espada vermelha dos heróis. E aquele que a pegar será Azor Ahai renascido, e a escuridão fugirá perante ele. Desde então, acredita-se que Azor Ahai irá retornar, renascido para comandar os exércitos dos vivos em uma nova batalha contra os White Walkers. Essa é a profecia do príncipe que foi prometido, que sustenta o mito de que Azor Ahai, o herói, irá retornar em um momento de necessidade para enfrentar a escuridão que se adensa. Ao longo da história contada em Game of Thrones, tanto na série de TV quanto nos livros, acreditou-se que vários personagens poderiam cumprir o papel do herói do Senhor da Luz, como por exemplo, Jorah Mormont, Beric Dondarrion, Daenerys Targaryen, Stannis Baratheon, Samuel Tarly, Davos Seaworth e, é claro, Jon Snow. Durante muito tempo, Melisandre, a sacerdotisa do Senhor da Luz, acreditou que Stannis Baratheon seria o salvador da lenda. Em A Fúria dos Reis, terceiro livro da série, As Crônicas de Gelo e Fogo, a própria sacerdotisa diz a Sir Davos: quando a estrela vermelha sangrar e a escuridão se fortalecer, Azor Ahai renascerá em meio a fumaça e sal, para acordar dragões de pedra. A estrela sangrenta já chegou e partiu, e Pedra do Dragão é o local de fumaça e sal. Stannis Baratheon é Azor Ahai renascido. Bem, você lembra como essa teoria se desenrolou, né? Depois disso, Melisandre abandona, obviamente, a sua preferência por Stannis e adota o Jon Snow como o novo campeão do Senhor da Luz. Mas isso não vem ao caso agora. Nessa fala da sacerdotisa, temos 3 detalhes importantes sobre o renascimento de Azor Ahai. Sabemos que ele é marcado pela passagem de uma estrela sangrenta. Sabemos também que ele deve nascer em meio à fumaça e ao sal, e que o mesmo renascerá para acordar dragões de pedra. O último detalhe importante sobre a profecia tem a ver com a espada lendária empunhada por Azor Ahai, a Luminífera. Segundo a lenda, o herói passou 30 dias e 30 noites trabalhando em sua lâmina, mas quando a colocou na água, ela se partiu. Porém, ele não era de desistir fácil. Depois, ele passou 50 dias e 50 noites trabalhando para criar uma lâmina ainda melhor. Para temperá-la dessa vez, ele capturou um leão e enfiou a lâmina no coração da fera, mas o aço se partiu mais uma vez. Na terceira tentativa, Azor Ahai preparou sua arma com peso em seu coração, pois já sabia o que teria que fazer. Dessa vez,
Após trabalhar a lâmina por 100 dias e 100 noites, ele chamou sua amada esposa, Nissa, e pediu que ela descobrisse o peito. Ele enfiou a espada no coração da sua amada, de modo que a sua alma e coragem se combinaram ao aço da espada, fazendo com que o mesmo entrasse em chamas. Assim, nasceu a Luminífera, a espada flamejante do herói. Então, agora que a lenda está contada, quem era Azor Ahai renascido? Apesar de o final de Game of Thrones não ter mostrado Jon Snow segurando uma espada flamejante, algumas observações comprovam que ele foi o príncipe que foi prometido, ou seja, Azor Ahai renascido. Primeiro, vamos completar os detalhes sobre o renascimento, ou nascimento do herói. Em primeiro lugar, Jon Snow nasceu sob uma estrela que sangrava. Com a ajuda das visões de Bran, descobrimos que Jon Snow é, na verdade, filho de Lyanna Stark e Rhaegar Targaryen. Quando o jovem Ned Stark entra no quarto onde sua irmã Lyanna se encontrava, ele descobre que ela havia acabado de dar à luz a Aegon Targaryen, também conhecido como Jon Snow. Ned carregava consigo a Alvorada, a espada de Sir Arthur Dayne, conhecido como a Espada da Manhã. Isso é um detalhe crucial, pois dizem que a Alvorada, a espada da família Dayne, foi forjada com os restos de uma estrela caída. Na série, a cena parece se preocupar bastante em mostrar a espada banhada em sangue. Dessa forma, a Alvorada, banhada em sangue, representa a estrela vermelha que sangrava no momento do renascimento de Azor Ahai, ou Jon Snow, ou Aegon Targaryen, como você preferir. O próximo ponto é o renascimento em meio a fumaça e sal, profetizado por Melisandre. Muito bem, nos livros, quando Jon Snow é morto pela Patrulha da Noite, as feridas soltam um pouco de fumaça, talvez pela reação do corpo quente do herói ao contato da lâmina fria. Além disso, quando um dos seus irmãos da patrulha, Bowen Marsh, lhe dá uma facada, ele cai no choro e suas lágrimas são descritas como salgadas. Fora isso, os dois principais personagens responsáveis pelo renascimento de Jon Snow na série são representados por essas duas palavras. Davos Seaworth, um antigo mercenário e marinheiro ligado ao mar e à água salgada, e Melisandre, a sacerdotisa do Senhor da Luz que está associada ao fogo. E, por mais idiota que isso possa ser, vocês conhecem o ditado: onde há fumaça, há fogo. Davos é o sal, Melisandre é a fumaça. Juntos são responsáveis pelo renascimento de Jon Snow, o Targaryen escondido, o dragão de pedra que agora estava acordado. Para encerrar a nossa teoria, vamos à Luminífera, a espada flamejante. Na profecia, a primeira espada forjada por Azor Ahai, que precisou de 30 dias e 30 noites de trabalho, se quebrou quando ele mergulhou a lâmina na água. Jon Snow cumpriu essa parte da profecia ao forjar a aliança entre o norte, os selvagens e os exércitos de Daenerys. Ele levou esse exército combinado para a luta contra os caminhantes brancos, onde o gelo predominante representa a água. Porém, após essa batalha, ele perde a maior parte das suas forças, e assim se quebra a primeira lâmina. Ainda assim, os 7 reinos não estavam a salvo, de modo que Jon marcha para o sul. A segunda espada precisou de 50 dias e 50 noites de trabalho e se quebrou quando Azor Ahai a enfiou através do coração de um leão. Nesse caso, junto com os sobreviventes da Batalha de Winterfell, Jon marchou para o sul para enfrentar Cersei Lannister, no caso, o leão, símbolo da casa Lannister. Após a derrota de Cersei, um grande terror ainda viria a assombrar Westeros. Daenerys Targaryen, sua amada, havia cedido à loucura, de modo que a longa noite estava apenas começando. Dessa forma, a terceira parte da profecia diz que Azor Ahai trabalhou em sua lâmina por 100 dias e 100 noites. Ele sacrifica sua amada para criar a arma que derrotaria a longa noite. Em paralelo, Jon Snow se vê forçado a matar Daenerys, a mulher que ele amou, para pôr um fim à sombra de tirania que crescia sobre Westeros. A profecia ainda vai além e diz:
Uma vez, Azor Ahai lutou contra um monstro. Quando ele enfiou sua espada na barriga da fera, o sangue do monstro começou a ferver. Fumaça e vapor saíam pela sua boca, seus olhos derreteram, escorrendo pelas suas bochechas, e seu corpo entrou em chamas. Nesse caso, o monstro contra o qual Azor Ahai, ou melhor, Jon Snow, lutou é o Trono de Ferro. Como representação do poder em Westeros, o trono corrompeu todos aqueles que almejavam tomá-lo. Além disso, a morte da besta é incrivelmente parecida com a cena em que Drogon derrete o trono com um jato de fogo. Por fim, ainda há uma frase. Alguns dizem que o mundo acabará em fogo, outros acham que acabará em gelo. Essa é mais fácil. Jon Snow é filho de uma Stark e um Targaryen. Ele é fogo e gelo. Ele representa o fim do inverno e a chegada da primavera. Ao longo de toda a história, ele teve a verdadeira jornada de um herói. Sacrificou sua família, as mulheres que amou, seus amigos, sua própria vida e sua reivindicação ao trono para salvar o reino dos homens. Sua única recompensa foi o exílio. Ele é o príncipe que foi prometido, mas ainda assim não poderia ser rei. Em seu sacrifício, Jon Snow uniu o mundo na batalha contra a Longa Noite, salvando a humanidade da destruição, seja pelo gelo dos White Walkers ou pelo fogo de Daenerys Targaryen. Dessa forma, uma coisa podemos dizer com certeza: Jon Snow foi Azor Ahai. E você, o que você acha? Meu conselho extremamente pessoal: aceite essa teoria e siga em frente. Apesar de ter achado o final de Game of Thrones extremamente desapontador, esse pensamento deixa as coisas um pouco menos piores. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Deixe sua opinião aí embaixo nos comentários e, mais uma vez, obrigado pela sua companhia nessa jornada por essa louca, perigosa e, por que não, lendária mente de Abilo.